O tema da mensagem de hoje é quando a dor não cura. Existem certos tipos de dores, amado, que aparentemente não tem jeito. Você já tomou remédio, você já foi ao médico, você já fez vários tipos de check-up e não aparece. Realmente tem dores que não vão aparecer. O livro de Isaías, capítulo 1, versículo, que diz assim: desde a planta do teu pé até a cabeça não há nele coisa sã. Aqui estava falando de Jesus, profeta. Há só feridas, contusões e chagas vivas. E não foram espremidas nem atadas, nem amolecidas com óleo. O profeta Isaías foi o profeta messiânico, foi o profeta que mais anunciou sobre o Messias, sobre Jesus. E ele diz exatamente isso, que desde a planta do pé até a cabeça dele não havia nada sã. Ele estava todo enfermo. Para que se cumprisse a palavra que diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas angústias. Sabe, amado, nós sabemos que na nossa infância passamos por alguns processos, às vezes caímos, nos machucamos, e quando se é criança se machuca talvez o joelho, e a ferida de certa forma ela é curada, e ela passa pelo seguinte processo: o sangue coagula, o sistema imunológico entra em ação para ajudar a luta contra essa infecção, e aí então uma cicatriz se forma, tendo uma pele supostamente saudável e que cresce por baixo. Depois essa ferida sai e tem uma pele um pouco mais clara, mas que com o tempo ela vai ficar da mesma cor. Mas nós sabemos que tem muitas feridas que não saram, tem muitas feridas que aparentemente não tem cura. E uma maneira, sabe, muitas vezes predicada e ordenada. Por quê? Porque algumas vezes ou algumas maneiras que as feridas não saram e nós não conseguimos entender, na maioria das vezes elas são espirituais. Assim como ocorre na ferida do corpo. A ferida da alma muitas vezes também não cicatriza, não sara. Mas como o corpo, amado, exige uma série de exames para detectar o motivo por que não sarar, porque é muito natural você ter uma enfermidade, já tomou vários remédios, e aí então você vai ao médico e fala: olha, todo o medicamento que o senhor passou eu já tomei, mas até agora não sarou. E ele vai pedir mais exames, né? A alma também é exatamente isso. Nós precisamos fazer um check-up na nossa alma. Pastor, e como que eu faço? Como que eu faço esse check-up para saber se eu tenho uma ferida emocional ou espiritual que não sara, que me impede de ir para frente? Como que eu devo proceder? Se você tem uma ferida aberta, por muitas vezes veio por causa de um relacionamento frustrado, problemas familiares, amorosos e até mesmo ministeriais. Eu vi um vídeo essa semana, amado, no Facebook, não sei se você viu. O rapaz estava numa praça, colocou uma mesa e tinha uma placa assim: aqueles que foram feridos pela igreja. Alguém já viu? Quando chegaram ali, sentaram e por muitas vezes choraram. A igreja é a sua família. Nós temos uma família, pai, mãe, tio, primos, parentes, pessoas que nós amamos, sabe? Tem pessoas na sua família que é família, mas eles são só um número. Não é verdade? Sim ou não? Ou é só na minha família que acontece isso? Mas tem aqueles que são mais chegados. Aquele que supostamente você só vê em velório, talvez quando era católico em missa de sétimo dia, ou em casamento, sabe? Às vezes, se essa pessoa te fizer ou falar alguma coisa de você, não vai te ferir tanto como aquele que está do lado. E uma das coisas que mais tem ferido as pessoas é a igreja. E a igreja, de certa forma, amado, ela sara e ela fere. Quando eu falo igreja, eu não falo prédio, eu não falo a denominação, eu falo pessoas, porque a igreja somos pessoas. Às vezes o pastor é aquele que mais te sara, mas que algumas vezes ele também te fere. Jesus disse que era preciso tocar na ferida que estava aberta, para que ela pudesse ser curada. E às vezes a função de um líder, de um pastor, de um pai, de uma mãe, de alguém muito próximo, alguém que ama, não é passar a mão na sua cabeça, mas é te ferir aonde você sabe que dói. Porque tem ferida que nós carregamos, que nós não queremos que ninguém descubra, e se descobrir não quer que ninguém saiba. Se você puder cobri-la com algum tecido, com parte da sua roupa, mas o que o Senhor nos diz é que nós temos que espremer esta ferida, até que saia tudo que está dentro dela. Pastor, mas está inflamado então. A inflamação, quando o remédio não cura, o que precisa curar é o posicionamento. Sabe, irmãos? Primeiro ponto: quando as feridas não saram, permita o tempo necessário
para a cura. A Bíblia nos diz, amado, em Eclesiastes 3, que há tempo certo para todas as coisas. Às vezes, nós queremos coisas rápidas, filas rápidas, comidas rápidas, relacionamento rápido, queremos que os nossos filhos cresçam rápido, queremos sermão rápido, orações rápidas e muitas coisas rápidas, sabe? Mas não vai adiantar quando se trata de uma ferida, quando se trata de uma ferida aberta, uma ferida que não sara. Mas o tempo, sim, esse tem o processo exato para a cura de todas as coisas. Não tente apressar, não se cobre demais, não exige uma cura instantânea, sabe? De repente nós somos feridos pela vida, pelas situações, seja a nível de perda de um ente querido, talvez de alguém que, sabe, trouxe uma desilusão muito grande, que causou você e magoou, sabe? O que nós precisamos entender é que todos os dias nós somos feridos, mas todos os dias o Senhor tem uma cura para você. Talvez você entrou aqui nesta noite passando por um problema, sabe, aparentemente pequeno. Eu quero te dizer para você, não ignore as coisas pequenas, porque às vezes uma palavra que veio ao seu coração, que você ficou chateado, você falou, não, deixa para lá. Só que você sabe que a expressão que você usou, que você falou, deixa para lá, não é a mesma atitude do seu interior ou da sua alma. A alma, amado, é você dentro de alguma coisa, para que você entenda. É como, vamos comparar que a alma é como se fosse uma luz. Eu não vou falar um espírito porque é totalmente diferente. É como se fosse uma luz dentro de você. Toda vez que você é machucado e magoado, essa luz ela vai ficando fosca, ela vai perdendo o brilho. E às vezes, quando nós ouvimos isso, nós imaginamos assim, pastor, mas se toda vez que eu ouvir uma coisa pequena, eu tentar me preocupar, ou tentar correr atrás disso e resolver isso pessoalmente com a outra pessoa, eu vou ter guerra com todo mundo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa apresentar para o Senhor. É algo pequeno, mas só o Senhor que pode curar, porque esta ferida muito pequena, muito minúscula, parece mais uma espinha que se espremeu, pode se tornar um câncer no futuro. Sabe, irmãos? O que nós precisamos é deixar que o tempo vai curar. Mas o tempo, na expressão que eu estou dizendo aqui, é o Senhor. O Senhor é o Deus do tempo. Apresente a Ele coisas poucas. Uma coisa que eu acredito que muitos cristãos já não fazem mais, e que deveria fazer, e que talvez as igrejas não tenham ensinado mais isso. Quando você for dormir, faça uma reflexão do seu dia, desde a hora que você levantou da sua cama até aquele momento. Pastor, mas isso é uma oração? Não, isso é uma reflexão. E quando você começar a passar por isso, faça lentamente. Você está na cama, você vai dormir, sabe? Você tem todo o tempo. E começa a pensar, olha, de hora que eu acordei até a hora que eu fui almoçar, pode fazer por etapa, aconteceu isso de bom, não aconteceu nada, aconteceu isso. Mas isso aqui eu vou deixar para lá, é tão ruim, não deixa não. Pega essas coisas que te incomodaram, que te chatearam, até uma pessoa, até um vizinho que de repente, sabe, olhou torto para você. Não deixa passar não. A Bíblia diz, não pouse, sabe, o sol sobre a sua cabeça, e você guardando coisas que você passou durante o dia, entrega para Ele. Porque ao momento que você entregar para Ele, o Espírito Santo vai detectar em você o que você não consegue detectar. E Ele vai então arrancar toda a raiz, sabe, de maldição, de enfermidade, de mágoa, de ódio, sabe, de tristeza, por uma coisa muito pequena. Porque talvez essa pessoa ainda foi uma pessoa que você não vai ver nunca mais. São coisas que vão te machucando. Irmão, eu vou dar um testemunho simples que aconteceu comigo. Eu estava aprendendo a dirigir, isso há alguns anos atrás, aproximadamente 30, 40. Hoje eu estou com 57, eu tinha, não sei se era 22, 23, acho que era 22. Então, 35 anos atrás. Não sei exatamente quanto tempo era. Eu tinha um Fusca, e esse Fusca, de vez em quando, o freio dele não funcionava. Eu não sei se vocês lembram, até hoje existe o Shopping ABC na Pereira Barreto. Você sabe que para subir ali é um funil, né? É um caracol. Na época, era uma loja chamada Mapping. Só os mais antigos sabem o que é isso. O Mapping já falei, hoje é um shopping. E eu fui nessa loja, não lembro o que foi fazer, mas isso me marcou. Ele mexe, eu falo isso para alguém. E eu subi, e estava cheio. E eu fiquei esperando os carros irem, porque eu falei, eu vou por último, porque qualquer coisa, se de repente eu precisar brincar e tiver que parar, o carro não parar, pode ser que eu volte de ré. E o medo, eu tinha carta
tinha um mês e pouco. E eu fui. E não tinha ninguém comigo. Normalmente tinha um meu amigo, eu chamava ele de Paulão, que era o meu amigo do lado. Ele era meu mecânico, ele era curioso de mecânico. Então qualquer coisa ele falava, não, eu vou com você, e se o carro der problema a gente se vira. Não tinha dinheiro para arrumar o carro, então a gente só fazia, sabe, remendo. E aí fui, Paulão não pôde ir naquele dia, fui só. Eu falei, e aí Paulão? Ele falou, não vai dar nada não. E eu fui com toda a coragem, com toda a fé. Amados, chegou um certo momento que o carro de cima parou e virou outros carros atrás. E tinha um carro novinho atrás do meu, não lembro o que é. E o meu carro começou a descer. Eu não sei que carro que é, mas eu acho que devia ser uma Scania, porque a buzina era muito forte. E aquilo me fez tremer inteiro. E eu comecei a imaginar o meu carro velho batendo naquele carro novo e causando um transtorno naquele lugar. Irmãos, eu comecei a tremer. Eu pisava no freio, puxava o freio de mão e eu não sabia, sabe, segurar o carro engatado. Você sabe, se você coloca, um exemplo, primeira e segura na embreagem, você consegue, mas eu não tinha essa sabedoria na época. E eu fiquei desesperado e eu comecei a ficar com medo. Enfim, consegui sair de lá. Fui para casa, aquilo que machucou meu coração passou, ufa, ainda bem que acabou nada. Olha, passaram 35 anos. Eu estava na América e lá nos Estados Unidos o povo é meio estressado para dirigir. Eu não falo que é só o americano, porque lá tem gente do mundo inteiro. Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Toda vez que alguém está atrás de mim e buzina, eu tomo um susto. É verdade ou mentira? Até hoje é assim. E quando eu estava fazendo essa palavra, eu orei ao Senhor e o Senhor me fez lembrar disso e disse assim: quebre isso. Na hora da palavra que você estiver ministrando junto com a igreja vai te abençoar. Aleluia. E você vai ser livre dessa ferida. Irmãos, parece uma coisa boba, mas um bip atrás de mim, pronto, eu me tremo inteiro. É como se aquele sentimento de 35 anos atrás viesse de novo. Mas por quê? Nessa época eu não tinha Cristo, sabe? Eu não sabia como resolver. Eu achei que era uma coisa que passou. E olha para você ver, uma pequena coisa, uma buzina, irmãos, causa um transtorno muito grande. Eu não sei onde nós estávamos indo, eu não sei se a gente estava lá em Hartford, ou nós já estávamos na Flórida, né? Na estrada. A Giovana estava dormindo, nós estávamos indo do norte para o sul, que era em Orlando, e estávamos muito bem na estrada. De repente, irmãos, uma carreta, que lá tem muito, aquelas Walmart, sabe? Do meu lado, não foi para mim. Eu senti exatamente o que eu senti naquele dia de 35 anos atrás. É horrível, horrível. Ainda bem que nós já estávamos chegando na Carolina do Norte, porque a gente parou lá para dormir. E a Beth falou: o que você tem? Eu falei: nada. Mas ela viu que eu estava trêmula. Eu não sei se a pressão subiu, se foi diabetes, o que aconteceu. Eu sei que eu fiquei muito ruim. Não falei nada porque não tinha o que fazer. E eu comecei a orar. E aí eu senti que o meu corpo estava voltando para o lugar, a minha alma estava voltando para o lugar. E aí hoje eu estava saindo com o carro para tirar o carro para fora, né? Porque nós íamos limpar aqui a igreja. Aí um abençoado parece que é uma coisa, eu saindo com o carro, uma moto daqui e um carro dali, e os dois buzinaram ao mesmo tempo. Adivinha o que aconteceu? Nada. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: se quiser que espera, estou saindo. Mas essa não era a minha reação. E muitas vezes minha esposa fala: nossa, Lê, a buzina nem foi alta, você já está assustado. Está com medo do quê? Era ou não era? Sempre falava a mesma coisa, porque eu não sei o que é. Olha o que o Senhor me fez lembrar de 35 anos atrás. Hoje o Senhor vai fazer você lembrar de coisas que Ele vai arrancar do fundo da tua alma. A ferida que você nem imaginava. Sabe? Por quê? Porque o Senhor é que cuida de ti. Sabe? A melhor coisa a fazer é dar um tempo ao tempo. E deixa Deus fazer. Comigo está acontecendo 35 anos depois. Por que o Senhor está fazendo isso? Talvez Ele queira falar com você hoje. E quer usar a minha vida para fazer isso. Segundo ponto: quando as feridas não saram, deseje a cura. João 5,6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Preste atenção. Jesus, ele chega neste homem e ele pergunta para ele se ele queria ficar são. Pergunta para aquele homem que já tinha muitos anos, que estava enfermo há 38 anos, que carregava essa enfermidade, se ele queria ser curado.
E por que Jesus então, amado, ele pergunta isso? Porque Jesus sabia que há pessoas que no fundo, não desejam que as suas feridas sejam saradas. Você sabia disso? Tem gente, amado, que chama a dor de minha. Nossa, a minha dor de cabeça não passa. A minha enxaqueca está amarrado, não é sua não. O meu câncer, a minha diabetes. Sabe, tem pessoas que carregam isso. O médico fala: olha, se você tomar esse remédio, se você fizer tomar algumas atitudes, né, deixar de comer algumas coisas, ter uma vida mais regrada, saudável, isso vai melhorar. Não vai não, doutor, eu estou acostumado já. Não é que a pessoa não quer, mas no seu inconsciente ela imagina que aquilo não vai acontecer. Por quê? Porque ela carrega isso. Sabe, nós precisamos desejar a cura, e desejar a cura é fundamental. Sabe, amado, ainda que inconscientemente você fica tentando justificar o teu sofrimento. Jesus perguntou ao homem doente se ele queria ser curado, mostrando que a cura depende da vontade da pessoa. Parece uma pergunta óbvia você falar para um coxo: você quer ficar curado? Não parece que é óbvio? Jesus errou em fazer aquela pergunta? Não. Sabe por quê? Porque não era só ele que estava lá. Existiam centenas de pessoas naquele lugar e ninguém quis ser curado por Jesus. Todos eles viram quando Jesus pega aquele homem que não era alguém que chegou naquele lugar ontem ou ano passado, há 38 anos. Tinha pessoas que estavam lá que quando esse homem foi para lá, talvez não tinha nascido ainda. Outros talvez já tinham morrido. Esse homem estava lá 38 anos aguardando o mover das águas, como foi pregado aqui. Sabe, irmãos? Eu quero que você entenda o seguinte: o Senhor te pergunta: queres ser curado? Porque se você quiser, você fala, abra a tua boca, anuncia, declare: eu não aceito mais esse sentimento, eu não aceito mais esta mágoa, eu não aceito mais essa ferida, eu não aceito mais esta dor, eu não aceito mais ficar da mesma forma, e Deus vai trazer a restauração. Sabe, irmão, há pessoas que preferem cultivar suas dores como adubo. Sabe? São pessoas que têm uma ferida feita pela vida, talvez pela circunstância. No fundo, são pessoas assim, que não desejam ser curadas. Aproveite qualquer coisa para valorizar o que aconteceu. Terceiro, quando as feridas não saram, não mexa na ferida. Tem coisas que a gente não deve nem mexer. Devemos apenas falar com o Senhor. Você já viu que tem gente que vai ao lugar onde a ferida ocorreu constantemente? Tem gente que marca no calendário nesse dia. Sabe, nesse dia fulano me deu um chute. Hoje faz 20 anos, 6 meses, 18 dias, 3 horas, 40 minutos e 2 segundos que meu ex me traiu. Essa pessoa, ela vive a vida contando os minutos. E aí ela fala: me traiu, mas tenho certeza que ele não é feliz. Quem não é feliz é você, meu querido, ou minha querida. O seu ex está há 20 anos com outra pessoa. É hora de virar a página. Para de ficar se sentindo abandonado, porque quantos outros ou quantas outras chegou próximo de você, mas talvez ele tinha uma aparência, talvez ele tinha alguns gostos, talvez ele tinha alguns trejeitos do seu ex, e você diz: não vou cair nesse golpe de novo. O golpe é a vida que está querendo te dar, mas o Senhor te diz: é tempo de levantar a cabeça, porque eu sou contigo. E Ele mesmo diz que faria de nós novas criaturas. Aleluia. Nova vida. Sabe, irmão, ainda tem casos daquelas pessoas que cultivam a ferida porque receberam uma profetada. Recebeu uma profetada de alguém, ou talvez uma palavra do pastor. Sabe aqueles irmãos que infelizmente tem? Você vai na casa dele, ou ele vai na sua casa, você conta o problema e ele fala: posso orar por você? Pode. Ele orou apenas. Mas às vezes você constrange o irmão, o pastor, o diácono, o líder de célula. O que Deus falou para você? Não, irmão, falou nada. Não, falou sim. Eu sei que Deus falou contigo. Pode entregar aí, pode entregar. Né? O irmão vai e te traz uma profetada. Tipo, olha, não, Deus falou que vai te curar. Por quê? Porque Ele ama você, Ele gosta de você. A pessoa, estou falando de Deus, Deus gosta e ama mesmo. Mas a pessoa te ama, ela quer ver você bem, ela quer ver você com um sorriso, sabe, trazer esperança, mas muitas vezes atrapalha. É a mesma coisa que você tem uma doença, tal como a dor, e não sabe a doença que tem, e alguém ao ver você reclamando, vai na casa dele, pega um remédio qualquer e fala: toma isso aqui é uma bênção, isso aqui vai te curar. E às vezes pode te matar. A maioria das vezes não mata, porque a gente não vai trazer uma coisa tão perigosa assim, né? Sabe, irmão, tem gente que tem dor de cabeça, mas ele é tão exagerado que ele quer tomar morfina. Por quê? Porque ele fala que a dor de cabeça dele é mais do que qualquer outra coisa. Essa pessoa tem uma doença na alma, uma ferida na alma. Alguém começa a falar de economia com ela e ela arruma tempo para falar da vida dela. O cara está falando de economia, você está falando do
seu ex. Tem nada a ver. Sabe, pessoas que querem desabafar, tem gente que vive para mexer na ferida. Alguém começa a falar de coisas e ele vai falar de outras. Se esse é o seu caso, meu irmão, eu quero lhe dar um conselho. Não tente fazer funcionar o que Deus já disse que deu por errado. Uma vez minha esposa me falou uma coisa, eu disse: não, você está falando isso porque você está chateado. Nós somos muito feridos por um casal que te amava muito. E um dia o Senhor falou para minha esposa: não traz de volta o que eu já afastei. Eu disse: nada, coisa da sua cabeça. Que a gente não é pastor 24 horas. Deveria, mas não é. Ali eu era o marido, eu era um amigo, era, a pessoa que tinha amor por outra pessoa conhecida. Enfim, irmãos, passamos por sérios problemas, coisas que nem deveriam ter acontecido, mas aconteceu porque às vezes Deus está afastando de você. Essa pessoa não é bênção na tua vida, ela te coloca para baixo. Já reparou? Tudo que você fala com alegria: nossa, olha que eu comprei um telefone novo, um carro novo, sabe? Se ela é tua amiga, ela vai se alegrar com você. É natural isso. Ela vai dizer: sim, você merece. É isso mesmo, que bênção, fico feliz por você. Agora tem gente que fala: nossa, é mesmo, achei que você ia comprar uma coisinha melhor, né? Não, isso aí, essa felicidade toda é para isso. Já viu pessoas assim? Então essas pessoas, amado, o Senhor está afastando de você. E se você, a partir de hoje, analisar o que está sendo pregado, e quando chegar na tua casa, você fizer essa reflexão do dia de hoje, da hora que você acordou até agora, à noite, na hora da palavra, o Senhor vai te mostrar quem são essas pessoas, seja da família, seja amigos, e você faz uma reflexão. Você tem o direito de mudar a sua história, mas Deus só pode mudar a história quando você permitir e começar a partir de você mesmo. Não tente ressuscitar o que Deus já lhe deu atestado de óbito, causa de morte. Aquilo já morreu, já acabou, já passou, e você está querendo trazer de novo. Senhor, ressuscita. Deus não vai ressuscitar, sabe, irmão? É querer sofrer para sempre, é não ter autoestima, é não perceber o valor que você tem. E o Senhor sabe o quanto você tem sido ferido por isso. Em nome de Jesus, meu amado, não sofra mais, sabe? O que nós lutamos para ter uma vida digna, e essa vida é com o Senhor. Mas às vezes Deus quer tirar fora e você fica carregando para dentro. É como se alguém estivesse colocando lixo para fora, você vai lá, pega o lixo e traz para dentro. 4. Quando as feridas não saram, deixa Deus curar você. Na Bíblia tem uma passagem, sabe, que eu intitulo Benefícios da Vida com Deus. Esses benefícios da vida com Deus estão no Salmo 103. A Bíblia nos revela que Deus conhece a sua ferida. Isaías 1,6 e João 5,6 vai falar a respeito disso. João 5,6: Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Talvez seus pais não sabem da sua dor, meu irmão. Talvez seu marido, a sua esposa, seus filhos não sabem da sua dor, sabe? Talvez o seu marido não se importe com a tua ferida, que seja tão profunda, que já fez sulcos na sua alma, no seu coração. Talvez a dor é tão grande pelo fato acontecido, que talvez a pessoa que está do seu lado no dia a dia estava nesse dia, mas ela não foi ferida. Quem foi ferida foi você. Quem só começa a lembrar, tem pessoas que só em começar a lembrar começa a chorar ou se entristece. Se você não consegue conter as lágrimas, Deus quer te levar além da cura das memórias que machucam você, memórias que naquele dia algumas pessoas desejaram a morte, a sua própria vida. Foi tão ferida, foi tão machucada, que você diz: meu, ai, como eu queria morrer. Sendo que a vida é muito bela para você querer paralisar ela por causa de alguém, ou por causa de alguma ferida. Deus quer dar a você, amado, uma vida em plenitude, a plenitude que Jesus veio trazer. Isaías 53,5 diz que Deus é o amor, é o maior interesse com o seu amor em cuidar de você, em operar uma cura no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Olha o que diz Isaías 53,5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu quero liberar, sabe, cura para a sua vida, restauração para a tua vida. Eu quero liberar sobre a tua vida hoje um novo tempo, sabe? Nós faremos uma oração agora, uma oração de fé e de entrega. E essa oração você vai acompanhar no quadro. Eu quero que você leia em voz alta, como se fosse a sua oração. Vamos lá? Você pode se colocar de pé? Todos conseguem enxergar no quadro aí? Vamos lá? Querido Deus e Criador,
meu Criador. O Senhor conhece o meu coração, mesmo quando eu ainda era somente uma pequena célula no ventre. O Senhor também sabe que estou afastado do Senhor, por tantos motivos. Mas hoje eu quero entregar a minha vida para o Senhor, como nunca antes. Quero fazer de Jesus e somente dele meu Senhor e Salvador, porque Ele que entra em meu coração agora e faça uma lavagem total com o sangue dele e que mude a minha mente, para que eu seja uma nova criatura. Eu quero ser curado dessa enfermidade que carrego, seja ao nível emocional ou física. Tu sabes, o Senhor é poderoso. Eu creio que o Senhor pode me curar agora. Eu quero viver, e se o Senhor me curar, eu me comprometo a viver de hoje em diante somente para Ti. Salva a minha vida, cura-me. Eu me comprometo a Te dar toda a glória, toda a honra e testemunhar do que o Senhor está fazendo por mim agora, nesse momento. Obrigado por Tua paz no meu coração. Obrigado por mandar Jesus para me salvar e garantir minha vida contigo na eternidade, e também me curar de todo mal. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse da cura que vem de Ti para a minha vida agora, nesse momento, no poderoso e maravilhoso nome que está sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Amém. Aleluia.